todos. É um prazer muito grande poder participar de um evento tão importante como o Poéticas, um seminário ibero-americano sobre processo de criação nas artes, promovido pela Universidade Federal do Espírito Santo, pela Universidade Federal de Granada e pela Universidade de Lisboa. Espaços com pinturas virtuais sempre estiveram presentes na vida humana, com imagens produzindo um contexto histórico, artístico, gerando experiências de imersão. O advento das tecnologias, como recursos e meios para mediação em eventos, concorrem para um incremento na divulgação das artes contemporâneas, unindo as mídias em tempo real, em espaços virtuais, chamados de exposições imersivas. Nós vamos tratar das mídias auxiliando as artes nas suas formas de manifestação, de produção e de divulgação, com novos processos para representar, divulgar e propagar, como, por exemplo, a arte computacional, a arte telemática, também conhecida como net art ou arte interativa, todas com imagens geradas por computadores. O gênero cenas de batalhas foi um dos temas predominantes escolhidos na história da arte, correspondendo a aproximadamente 30% de toda a produção de pinturas do padrão panorama. E a Batalha de Sedan é um desses exemplos mais importantes, porque mostra uma visão frontal, distanciada, com o intuito de obter efeito e realidade virtual em perspectiva e com realismo. As pinturas de Monet também são um exemplo que criavam virtualidade, como se fosse uma tela única e contínua, com o objetivo de fundir observador e imagem, igual ao padrão panorama. Une observador dentro da cena, num espaço imagético, com uma perspectiva, como sem distância, por todos os lados, igual a uma reprodução em imagens de 360 graus tridimensionais. O desejo de estar na pintura, ele continua no século XX. Imagens em 360 graus e o uso das novas mídias ressignificam, dessa forma, a arte e os processos artísticos. E dessa forma, dentro da realidade virtual, após o panorama, surgiram outros dispositivos, e um deles foi o estereoscópico, que consistia em um par de óculos binoculares que, usado distante dos olhos, combinavam imagens refletidas em espelhos, dando sensação de profundidade e espaço. Ele foi motivador e precursor para a criação do atual metaverso. A virtualidade é uma condição da imagem que estabelece a relação entre o interator e o ambiente virtual. É um campo para as novas formas de comunicar e de ensinar, com o uso de interfaces virtuais. As exposições imersivas são uma espécie de espaço ideal para explorar a representação temporal e espacial com novas possibilidades e novos recursos. Outro exemplo que podemos citar são as caves, que são obras midiáticas que demandam espaço específico, como uma sala para projeção em 3 dimensões, criando um mundo virtual. A tecnologia e a arte juntas, elas produzem novas formas de fazer, ver e sentir as criações artísticas. E as mídias no universo artístico provocaram mostras de uma grande desconstrução no que se refere às exposições. Antes, as obras eram reais em espaços físicos. Hoje, imagens virtuais em exposições imersivas. Portanto, a imersão ela é caracterizada pela diminuição desse afastamento entre obra e público. O espectador se tornou mais que um agente de interação, e sim um coautor, com participação ativa nos eventos artísticos em geral. Entender qual é o público que frequenta o circuito expositivo da arte também facilita a compreensão dessa relação público-obra e espaço expositivo. O público é particularmente jovem, vive sobre a lógica digital e sensibilizado por uma nova cultura, a cybercultura. Na cybercultura, a virtualidade nos traz uma nova forma de reprodução de técnicas artísticas, com compreensão múltipla, seja falando de linguagem, comunicação ou de interação. A liberdade artística e estética do século XX em diante determinou novos sentidos da arte e cultura, com o uso de interfaces visuais.
interfaces digitais que aumentaram os valores estéticos, sociais e mercadológicos das artes. As experiências imersivas vivenciadas em exposições são o maior exemplo desse processo aberto, pois a imagem digital depende da interação do público com o objeto, definindo uma coautoria do processo. Estudamos a virtualidade e a imersão dentro dessas novas composições, em novos espaços artísticos, com o objetivo de considerar novos paradigmas. Afinal, como Willem Flusser cita, é um homem quem projeta significado sobre o mundo, e é seu comportamento que determina a arte que cria. O meu muito obrigada a todos, o meu agradecimento ao professor orientador Davi Rui Torres e aos professores das disciplinas do período de 2022, 1 e 2 do mestrado, que muito contribuíram para o meu referencial teórico. Obrigada.